Então, o tema da mensagem de hoje é vivendo em novidade de vida, baseado em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em tudo. Algumas vezes nós queremos, pregar o evangelho, queremos ser igreja, queremos bater no peito e dizer: esse ano é o ano de 2020, é o ano da virada, é o ano da transformação, é o ano onde o Espírito Santo vai se mover na igreja, é o ano onde Deus vai operar milagres, maravilhas. E a gente fala tudo isso, só que nós acabamos nos esquecendo que tudo há um motivo. E na quinta-feira nós falamos sobre o motivo, ou sobre o segredo da vida. E não mudou o segredo. E esse segredo não é uma novidade, de um novo assunto ou de uma nova descoberta, mas é uma novidade que todos os dias deveria se renovar nas nossas vidas. A novidade é que Cristo, Ele deve sim se tornar Senhor e Salvador da sua vida, assim como da minha. Mas isso tem que acontecer todos os dias. Quando Paulo ele fala à igreja de Colosso a respeito dessa nova vida, eu me lembro que Paulo ele fala sobre uma nova vida que vem por meio de Cristo. E essa nova vida que vem por meio de Cristo, ela faz com que a velha criatura ela seja deixada para trás. Não é possível você avançar se você não mortificar a sua carne. Não é possível você avançar nessa jornada intencional com Jesus se você continuar vivendo aquilo que você vivia no passado. Não é possível que isso aconteça. E daí Paulo ele olha e ele fala assim: nessa nova vida não há mais diferença. Nessa nova vida não há mais diferença. Não adianta a gente querer diferenciar, não adianta nós queremos falar assim: não, mas é a igreja, como eu falei na quinta-feira. Mas a igreja, porque a igreja não poderia fazer isso, porque a igreja não pode fazer aquilo, porque eles são gentios, eles não sabem. Isso tudo, infelizmente, é uma mentira, porque a Bíblia está nos aplicativos, tem rede de televisões que são cristãs, que são evangélicas, que pregam o evangelho, hoje cultos online, e muitas igrejas espalhadas, e todos sabem que Cristo é Senhor, todos sabem que Jesus Cristo morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não há mais diferenciação. Cristo ele morreu por todos, e ele é o segredo para a salvação de todos. E Paulo ele fala isso com muita propriedade. Só que, para que nós venhamos a viver essa vida realmente intencional, essa jornada intencional, caminharmos e avançarmos de forma intencional com Jesus, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que precisamos entender é que, como igreja, precisamos ser transformados. Romanos no capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós, quanto igreja, nós não podemos nos apavorar. Está todo mundo apavorado, a igreja não. Está todo mundo no meio do caos, a igreja não, a igreja está tranquila. A igreja ela não pode se amoldar ao padrão deste mundo, deste século. A igreja ela não pode ser massa de manobra. A igreja, está todo mundo, o vento está soprando para o norte. A igreja, ela não pode ir para o norte, porque o vento está soprando para o norte. Mas se Cristo nos ordenar ir para o norte, nós iremos, ou a favor do vento, ou até mesmo contra o vento, porque nós caminhamos mediante a uma ordem. A igreja ela caminha, ela prossegue mediante a uma ordem, e essa ordem é divina. Nós não somos como folha seca que vai sendo jogada para um lado e para o outro. Nós somos diferentes, nós somos povo de Deus. Nós somos aqueles do qual experimentam diariamente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus de forma clara. Mas para isso precisamos nos transformar. Precisamos ser transformados.
E eu vejo que há uma dificuldade na transformação, há uma dificuldade em nós sermos transformados, porque nós achamos, não, mas eu vou deixar minha vida de lado. Paulo fala sobre isso em Colossenses. No mesmo capítulo 3, nós não vamos ler porque senão a gente vai repetir a mensagem de quinta, né? Mas no mesmo livro de Colossenses, Paulo fala assim, olha, vocês têm que deixar aquilo que ficou para trás, deixem para trás. Vocês não podem voltar a praticar aquilo que vocês praticavam, né? A ganância, a idolatria. Vocês não podem continuar praticando a imoralidade sexual. Você tem que ser diferente porque vocês nasceram de novo. Vocês são uma nova criatura. Vocês não são aquela criatura. Só que algumas vezes, infelizmente, nós ficamos olhando para o passado. Nós ficamos olhando para o passado e a gente olha para o passado, né, com saudosismo, com saudade, com honra ao passado, dizendo como era bom naquele tempo, como era bom aqueles pecados. Pelo menos a minha carne era satisfeita. E é por isso que a igreja ainda hoje, e eu não estou falando dos gentios, eu estou falando da igreja. A igreja ainda hoje tem dificuldade. A igreja ainda hoje tem dificuldade de viver a novidade de vida de Deus, a novidade com Cristo, o novo de Deus, o futuro que Deus quer, porque a igreja ainda hoje olha para o passado, e de duas formas olha. Primeiro, aquilo que era bom para a carne, e depois, aquilo que era bom, né, para o espírito, dizendo como era bom a igreja do passado. Mas quem viveu na igreja do passado? Não somos nós? Se nós vivemos na igreja do passado e Deus não muda, a Bíblia diz que Deus é imutável, amém? Se Deus é imutável, então Deus não muda. Se nós vivemos na igreja do passado, se Deus operava milagres e maravilhas naquela igreja, tem alguma coisa de errado na nova igreja. E se nós fizemos parte dela, não é Deus que erra, mas sim nós que estamos errados. Tem alguma coisa que não está batendo, tem algo que não está fechando. E se Deus não erra, então os que estão errados, os errantes somos nós. Só que nós não queremos aceitar isso. E é por isso que no capítulo 12, no verso 1, né, e eu falo isso sempre, mas vou falar de novo, sou apaixonado por esse texto. Todo mundo gosta do versículo 2, eu gosto do versículo 1, né? Versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam os seus corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto, né? A verdadeira adoração, ou este é o culto racional de vocês. Esse é o culto que vocês oferecem com sacrifício. E quando Paulo fala sobre isso, Paulo está falando exatamente que se não houver sacrifício, não existe culto. Nós precisamos entregar algo a Deus. E Deus hoje, Ele não quer o sacrifício de animais. Hoje Ele quer o sacrifício humano. Ele quer que o seu corpo seja sacrificado e entregado a Ele. Ele quer que você sacrifique a sua carne, a vontade da sua carne. Ele quer que você sacrifique aquilo que te custa. E não há nada que custe mais ao ser humano do que o prazer da carne. Paulo está falando sobre isso. Só que uma das coisas que nós vamos entender no encerramento dessa série de mensagens é que ser transformado, amém? Significa parar de duvidar e crer. Primeira parte da série de mensagens. Ser transformado significa caminhar numa visão de fé e não uma visão carnal, uma visão humana. Parar de olhar e falar, todo mundo fala que não vai dar certo, mas se Deus falou que vai dar certo, Deus, Ele opera milagres ainda hoje. Mas todo mundo falou que não é por ali, Deus mandou ir por ali, você vai e vai vencer. Ser transformado significa você transformar a sua visão, você parar de olhar com os olhos humanos, você parar de duvidar. A igreja, por muitos e muitos anos, a igreja, quando está tudo bem, ela fala, Deus é maravilhoso, Deus opera milagre. Quando está tudo dando errado, a igreja ela fica meio receosa. Ser transformado, além de significar parar de duvidar e crer, significa
expor a nossa fé através das nossas obras. Nós precisamos expor a fé que cremos e que pregamos através da nossa vida, das nossas atitudes. Só que algumas vezes eu e você, nós ficamos estagnados, ficamos paralisados. E esse tempo é um tempo propício até mesmo para nós ilustrarmos isso. Todo mundo querendo fechar as portas da igreja, e volto a dizer, já falei em todas as lives e volto a dizer de novo. Não falo isso contra governo federal, estadual ou municipal, mas todo mundo falando fecha a igreja. E a igreja, ao invés de trazer esperança, a igreja foi infelizmente acoplada no caos. Irmãos que se dizem redimidos com medo do inferno, e não é um inferno do Hades, é um inferno da pandemia. Pessoas que se diziam cristãs com medo de morrer. E eu pergunto, por que o medo de morrer, se para o cristão o céu é claro e certo? Então nós precisamos entender sim, que o significado de ser transformado é alguém que vive o evangelho que prega, o evangelho que crê. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter uma visão diferente, nós precisamos ter atitudes diferentes, nós precisamos sim crer e ter uma fé diferente. Quando todo mundo diz, o Brasil vai morrer milhares de pessoas, em nome de Jesus não morrerá. O pessoal, está todo mundo achando que o mundo vai acabar, não vai. Não vai acabar. Porque só existe um que pode dizer, amanhã o mundo acabará. Amanhã. Só existe um e esse se chama Deus. Ser transformado significa não ter mais medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Algumas vezes dizemos assim, não, Deus transformou a minha vida, daí eu não creio, eu não pratico e ainda sou medroso. Qual é o evangelho que temos vivido? Qual é o evangelho que tem sido pregado? Qual é o evangelho que tem caído no seu coração? Porque o evangelho verdadeiro é o evangelho que expressa Cristo, que mostra quem é Cristo, que traz o senhorio de Cristo à igreja, e não somente à igreja. Igreja, presta atenção, Jesus não é Senhor somente da igreja, Jesus é Senhor do mundo. Agora, se eles não querem reconhecer Jesus como Senhor, o problema é deles, mas Jesus não deixou de ser Senhor. Jesus, ele continua sendo Senhor. Como que uma igreja que crê em Cristo, que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, como que pessoas que dizem que Cristo é tudo, vão ter medo? A Bíblia diz que o medo não provém de Deus. Bem, então a primeira coisa que precisamos entender para viver em novidade de vida é que não existe novidade sem transformação. Se não mudar aqui a chavezinha, sabe? Transformem-se pela renovação. Transformem-se pela novidade. Sabe? Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que então vocês possam ver, contemplar, para que vocês possam então enxergar, entender, para que então vocês possam experimentar, que vocês possam comprovar. Comprovar nada mais é do que você poder experimentar, ver que é bom. Comprovou, agora você vai dar o comprovante. Você vai estar olhando para as pessoas e vai falar assim, ó, vem para Jesus, vem para a igreja, que é bom, sabe por quê? Porque eu experimentei e foi bom na minha vida, mudou a minha vida, mudou a minha história. Jesus realmente salva, liberta, cura, transforma. E eu estou te dando o meu comprovante. Mas como assim? Comprovante não é um recibo, não vai pegar um recibo lá, né, no Arthur e vai começar a distribuir para as pessoas. Não, o comprovante é a sua vida. Daí as pessoas vão dizer, tá, mas como é que eu vou ver? Como que eu vou ver isso? Vem andar comigo que eu vou te mostrar o que Deus fez na minha vida e vai fazer na sua.
Segundo ponto, para vivermos uma novidade de vida, nós precisamos entender que somos o povo de Deus. Daí eu vejo Salmo 91, e algumas pessoas olharam, né, talvez as lives, e até nos criticaram, né? Daí então, vocês querem que eu pegue o Salmo 91 e rasgue e toque fora? Vocês querem que eu pegue o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, rasgue e bote fora? Eu não entendo. Somos povo de Deus ou não somos? Se somos povo de Deus, a Bíblia diz que nenhuma maldição chegará à sua tenda, praga alguma chegará. Ou somos ou não somos povo. Para vivermos uma novidade de vida, precisamos entender, compreender que somos povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, olha o que Pedro fala. Nem povo vocês eram, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, nem misericórdia tinha, mas agora receberam. Pedro está falando assim: olha, preste atenção, vocês são povo de Deus. A partir de Cristo, agora vocês se tornaram nação santa, eleita, sacerdócio real. Eu não vou explicar porque não vai dar tempo, senão nós não vamos terminar a mensagem. Mas só o simples: sacerdócio real. Agora você é filho do rei. Amém? Você foi eleito, segundo Efésios, antes mesmo da criação, para a salvação. Você faz parte da família agora. O Cristo te comprou com um preço que tinha que ser pago. Você agora não é simplesmente povo, mas você é povo exclusivo. Deus não negocia quem você é. Deus não negocia você por nada. Você é exclusivo de Deus. A igreja é exclusiva de Deus. Ninguém pode ordenar, nem que abra as portas, nem que feche as portas. Ninguém pode ordenar o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, porque a igreja é exclusiva de Deus. E isso precisa cair no nosso coração, porque tem alguns milagres que não acontecem de forma corriqueira. Tem algumas coisas, algumas bênçãos que não acontecem de forma corriqueira. Tem alguns milagres que só acontecem com o povo de Deus. Tem alguns milagres, algumas bênçãos que só acontecem com quem é redimido, com quem aceitou Cristo como Senhor e Salvador. E pasmem, o maior dos milagres, ele não acontece com qualquer um. O maior dos milagres só acontece com o povo exclusivo. O maior dos milagres, a salvação não é para todos. A salvação é somente para aquele que crê que Jesus é Senhor. E daí algumas vezes nós ficamos nos fazendo de coitadinho. Não, a igreja tem que avançar. Ninguém pode fechar as portas da igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o único organismo na terra que consegue coibir, que consegue fazer com que os infernos não avancem, é a igreja. A Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Daí a gente olha e fala assim: não, mas é fácil, né? Eu continuo cultuando na minha casa. Deixa eu contar um segredo para você: eu não tenho problema com a minha fé, nem com a fé da minha família, porque nós vamos continuar cultuando em casa. Mas quantas pessoas vão esfriar nesse afastamento? Quantas pessoas vão deixar de crer? Daí vai ter o santarrão, né? Não vou falar, senão vão achar que eu estou contra. Mas quase falei, quase. Passou aqui, quase vomitei. Depois, se você quiser souber, me pergunta, né? Quase.
Vai ter o santarrão e vai dizer assim, não, lá em casa, porque aquele que deixou de crer, Ezequiel, aquele deixou de crer porque a fé estava fraca. Vai você ficar sem cultuar, vai você ficar sem o seu pastor, vai você ficar sem o seu irmão, vai você ficar sem o seu HT, ó, há tempo, para ver se você não esfria e volta a praticar as coisas que você fazia no passado. Vai lá. Querido, se congregar não fosse necessário, o escritor de Hebreus não deixava claro no capítulo 10, congregai-vos. Não façam como alguns estão fazendo, deixando de congregar, deixando de estar juntos com os irmãos. Deus, Ele sempre foi um Deus relacional. Deus, Ele sempre foi um Deus relacional. Alguns dizem, mas a salvação, ela é individual. A salvação é individual quando você tem que aceitar Jesus, sabe por quê? Porque ninguém pode aceitar Jesus por você. Quando você tem que confessar Cristo, é individual, porque você tem que confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Não tem como eu fazer isso por você. Mas depois que você confessou, agora a salvação é do corpo de Cristo, é da igreja, e a igreja somos nós. Só que eu vou ir de contra a série do Facebook, né? A igreja somos nós, não, a igreja somos nós aqui. A igreja pode até ser eu, mas eu, sem vocês, sinceridade, vou ter dificuldade na minha fé. Porque vocês me lapidam, vocês me ajudam a crescer na fé. As experiências de vocês, os testemunhos de vocês acrescentam a minha fé. Mas é que é muito mais fácil ficar na comodidade, é muito mais fácil dizer, vamos todo mundo ficar em casa. Como vamos viver uma jornada intencional? Como vamos dizer, eu quero viver com Jesus? Como que vamos dizer isso? Se da boca para fora a gente fala uma coisa, mas dentro do coração é outra totalmente diferente. Nós temos que começar a avançar, a viver uma novidade de vida. E para viver uma novidade de vida, nós precisamos entender, compreender e validar dentro do nosso coração que nós, a igreja, somos povo exclusivo de Deus, sim. E ser povo exclusivo de Deus significa, segunda parte da série de mensagens, ter noção de povo de Deus é viver em avivamento. Algumas vezes nós queremos viver o avivamento. Outra vez a gente quer viver o avivamento de Atos. Sinceridade, queridos. Eu não consigo. Antes eu pensava assim também, igual a vocês. Mas depois que Deus ministrou meu coração, eu não consigo ver uma igreja viva sem ser avivada. Não consigo. Não consigo. Eu falava hoje de manhã e isso tocou muito no meu coração. Depois eu escutei a mensagem que eu preguei de manhã, Ezequiel, de tarde eu escutei ela. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração que uma igreja, ela não subsiste se não for avivada. A gente olha para a igreja do qual João recebe a revelação. Jesus fala assim, olha, vamos ler o texto para nós, não. Capítulo 3, versículo 15 de Apocalipse, diz assim, conheço as suas obras. Para a igreja de Laodiceia, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo. A igreja que gosta de não machucar um e não machucar o outro. A igreja que não gosta de ficar mal com o vizinho e nem com o outro vizinho. Eu não estou falando de vizinho mesmo, viu? Porque nós nos damos bem com todos os vizinhos. Temos que nos dar bem com todos os vizinhos. A igreja que tenta agradar a Deus, mas daí o amigo, aquele que é do baile, te oferece uma cerveja. Daí você vai falar assim, se eu não aceitar a cerveja ele vai ficar bravo comigo, vou tomar, só um pouquinho, Deus vai me perdoar.
A igreja quer tomar lá da cá. A igreja acha que pode agradar a todos. Essa igreja, ela causa ânsia de vômito. A palavra de Deus, ela nos garante que a igreja que não é avivada, ela não subsiste. E nós então entendemos que ter noção de povo de Deus significa viver em avivamento todos os dias. Ser avivado hoje, ser avivado amanhã, ser avivado depois de amanhã. E uma igreja avivada é uma igreja, agora que você já pegaram já o fio da meada, uma igreja avivada é uma igreja esperançosa. Agora a pergunta é, como assim uma igreja esperançosa? Uma igreja que tem esperança, porque você não pode dar nada que você não tem, nós já falamos sobre isso. Sabe por que a igreja teve dificuldade nessa pandemia de trazer esperança? Porque será que ela tinha? Queridos, sabe? Paulo, quando ele fala assim, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Se é para viver sem Cristo, prefiro ter Cristo e morrer de uma vez, porque vai ser lucro para mim. Só tem um jeito de se viver, é com Cristo. Quem não tem Cristo não vive, sobrevive, é diferente. Você tem o segredo da felicidade, da alegria. Você tem o segredo de uma vida abençoada, bendita. Uma igreja em avivamento, ela tem que ser esperançosa, ela tem que ter esperança para quê? Para espalhar esperança. Como que você vai falar, Senhor, espera? Como você vai olhar para a pessoa, olha, ainda Jesus irá julgar a causa. Calma, Deus está contigo. Deus vai transformar essa situação. Como que você vai falar para alguém? Como que você vai passar esperança para alguém se você não tem? Nós precisamos entender que ter noção de povo de Deus é ter esperança para passar esperança. Ter noção de povo de Deus significa viver em avivamento, ter a esperança de dias melhores, que Deus vai prover, que Deus vai fazer, para que a cada dia nós possamos prosseguir para o nosso alvo, que não é aqui na terra, é no céu. Amém? Terceiro ponto e último, a igreja ela precisa ter a certeza que somos portadores das boas novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Me perdoem, né? Falei hoje de manhã e eu vou repetir, porque senão você vai escutar de outra pessoa. Ser embaixador, ser portador de boas novas, significa ser embaixador. Embaixador significa tratar dos assuntos celestiais. A igreja ela faz assistência social, a igreja ela entrega algumas cestas básicas por mês, né? Já falamos sobre isso. Só que o pessoal, eles têm ajudado com um pau de selfie, é pau de selfie que se chama, pau de selfie, né? Só ajuda se tiver um pau de selfie com o celular já apontado.
porque tem que bater foto e botar aqui, eu estou ajudando todo mundo. Está ajudando ou está se promovendo? A igreja, ela tem que fazer assistência social, sim, nós fizemos isso todos os meses. A igreja, ela tem que ajudar o necessitado, sim, fizemos isso com muito orgulho. Mas sinceridade, não foi para isso que Deus chamou vocês. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para pregar a mensagem de reconciliação. Deus nos chamou para pregarmos a reconciliação entre um povo pecador e um Deus perfeito. Precisamos, eu e você, entender que somos os portadores das boas novas. As boas notícias vêm de nós. Eu e você temos que anunciar as boas novas. E anunciar as boas novas significa nada mais, nada menos que a cada dia vivemos em novidade de vida. E daí, aonde encaixa isso tudo na mensagem? Não tem como eu e você dizemos que viveremos uma jornada intencional com Jesus. Não tem como nós nem começarmos essa jornada se nós não vivemos o novo de Deus todos os dias. Que hoje você entenda, para viver uma jornada intencional com Jesus, você precisa viver o novo de Deus todos os dias. Você tem que ser transformado, você tem que ser transformado, entender que é povo de Deus e saber, ter a certeza que você é o portador das boas notícias ao mundo. Amém? Amém, queridos?